A entrevista do dia é com a arquiteta Berta Zanata. Ela é especializada em acessibilidade e também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Prazer em tê-la no programa, Berta. Obrigado, Miron. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Gramado, como está no mapa da acessibilidade? Então, Gramado, ela, como por ser uma cidade turística, ela deveria estar um pouco mais acessível nas questões de, eu diria, mais acessibilidade arquitetônica, do tipo de eliminar as barreiras físicas que a gente tem nos espaços, principalmente nas calçadas. O que Gramado tem de bom é que ela tem acessibilidade atitudinal, que é o que a gente chama aquele acolhimento bacana que o pessoal daqui tem, né, que as pessoas gostam, que o turista gosta muito, que fala que nós somos acolhedores e atenciosos. Então, acessibilidade atitudinal nós temos, mas falta acessibilidade arquitetônica, ou eu diria de acessibilidade física. Você atua também na iniciativa privada. Que tipo de atitude as empresas vêm tomando para facilitar a vida de todos? Então, Miron, geralmente eles só fazem alguma coisa a partir do momento que são cobrados pela lei. E existe, né? Existe uma lei, é uma lei bem forte, inclusive que tem, é federal, é a Lei 13.146 de 2015. Ela trata dos direitos ou da inclusão das pessoas com deficiência. E ela fala em todos os âmbitos: mercado de trabalho, direito a emprego, então, né, mercado de trabalho, direito a estar em todos os espaços, caso a pessoa queira, como, por exemplo, no cinema, no teatro, nas praças. Então, existe essa lei. O que tem acontecido é assim, se o Ministério Público impõe que a pessoa faça adequações, eles têm feito por iniciativa própria, muito raro mesmo. Agora, eu estou tendo 2 casos neste exato momento da iniciativa privada que me procurou para que eu faça acessibilidade no acesso da edificação, não necessariamente toda a edificação, mas já é um começo que pelo menos o acesso vai ser acessível. São duas empresas aqui de Gramado. As calçadas de Gramado estão ok ou... Não estão, é um pouco triste, eu sempre falo, me dói um pouco o coração de dizer isso. Assim, elas ainda não estão. O que eu percebo que falta muito conhecimento da área, de todo, como é que eu vou te dizer assim, de todos os setores, tanto da iniciativa privada, o poder público também, não tem acompanhado as atualizações que as normas e leis de acessibilidade, dessas últimas que foram criadas. Por exemplo, preciso te dar um exemplo da calçada. As calçadas, elas têm uma hierarquia, que a gente chama de faixas, tá? Então, é uma faixa de serviço, que é aquela faixa que ficaria mais próximo do meio-fio, mais próximo do leito carroçável, onde deveriam estar as lixeiras, as árvores, os canteiros, né, de vegetação. Depois tem uma faixa que a gente chama de faixa livre, que ela deveria ser plana, o piso deveria ser não trepidante, e no meio dessa faixa livre, que ela deve ter no mínimo 1,20 m, e o ideal assim é de 1,50 m a 2 metros, é onde a gente colocaria o piso tátil, que é o que guia as pessoas com deficiência e com baixa visão. E aí, para finalizar, então seria a terceira faixa, que fica mais próxima do lote ou das edificações, que a gente chama faixa de serviço. Nessa faixa, você poderia colocar alguma rampa de acesso ao estabelecimento, ou às vezes até para o veículo entrar numa garagem. Ela deveria ocupar, então a gente... plano tem que ter aquela faixa do meio, ela deveria ser totalmente plana para ter esse piso tátil. Já que a gente está falando da calçada e do piso tátil, tem 2 coisas bem importantes que eu observo em Gramado, para te dizer que não está acessível, infelizmente. Mas já foi pior, já melhorou bastante. Mas assim, o que tem? Esse piso tátil, ele deve ser contrastante com o piso adjacente. O que eu quero dizer? Gramado tem muita calçada revestida de basalto. E o que eu observo é que eles colocam o piso tátil na cor cinza. Não deveria. A norma pede que tenha cor contrastante, porque o piso tátil, quando é uma pessoa cega, ela usa bengala, e a bengala vai tateando aquele piso pela pessoa, né? A bengala é como se fossem os olhos da pessoa. Então, ela usa como direção o relevo dele.
Acontece que as pessoas com baixa visão usam esse mesmo piso tátil como referência visual. Então, se ele está contrastante com o piso, a pessoa com baixa visão enxerga uma cor diferente e consegue se guiar com segurança. Porque a função do piso na calçada, do piso tátil, é levar as pessoas com baixa visão ou cegas, ou pessoas com deficiência visual total, com conforto, autonomia e principalmente segurança pela calçada. Uma outra coisa muito importante que eu acho a gente tem que frisar, que a calçada como eu vou dizer, é o espaço do pedestre e não do veículo. A prioridade da calçada é para o pedestre e não para o veículo. Então, a gente não precisa sinalizar a entrada de garagem, não com o piso tátil. Você sinaliza com sonoro, para a pessoa cega entender que ali tem alguma coisa, mas o piso tátil deve ser usado apenas aquele direcional, que são aquelas 3 faixas, porque tem que levar a pessoa com segurança ali naquela faixa. Por que a gente também coloca o piso tátil bem no meio da faixa livre? Porque a pessoa, para não atrapalhar a pessoa na cadeira de rodas. Porque se ele está bem no meio dessa faixa livre, que é plana, a pessoa na cadeira de rodas anda nas laterais dele, né? Ou anda bem sobre ele, mas não necessariamente com a roda em cima dele, tá? Aí é outra coisa que eu queria comentar com você, além do piso, então não ter contraste, às vezes não está bem colocado, porque não tem essa hierarquia das faixas, tem também aquilo que a gente fica chamando de rampa, mas chama-se guia rebaixada, que você rebaixa as guias dos dois lados da via, né? Calçada de um lado, calçada do outro, você rebaixa para as pessoas na cadeira de rodas poderem passar, e também a gente sinaliza nesse rebaixamento para as pessoas cegas que ela vai atravessar a via. O que eu vejo que não está correto, a colocação do piso de alerta, que é o piso das bolinhas, e também nessas guias rebaixadas, a gente não pode criar um degrau, porque todo degrau a gente chama de barreira física. E o que eu tenho observado aqui, não em todas, tá? Mas na maioria delas, tem um degrauzinho de 5 centímetros. Esse degrauzinho ele deveria ter só no acesso dos carros, né? Porque daí ele vai, esse 5 centímetros, ele vai evitar a questão da água, né, da chuva, de invadir a calçada. Mas naquele rebaixamento das esquinas ali, que é associado geralmente ou deveria ser sempre, na verdade, associado a uma faixa de travessia de pedestres, tem esse degrauzinho que é ruim, não é só para a pessoa na cadeira de rodas, é ruim para uma pessoa idosa, é ruim para um carrinho de bebê, né? E Gramado recebe muita família, né? E então não é só para quem está na cadeira de rodas, né? Idoso que visita muito Gramado, casais com filhos, então tem essas problemáticas. E eu tenho amigos que relatam, só comecei a enxergar o problema da acessibilidade e entender que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência a partir do momento que eu tive filho e tive que andar com um carrinho de bebê. Berta Zanata, arquiteta, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço, obrigado pelo espaço. O Gramado Notícias volta segunda-feira, às 7h30, aqui pela Gramado TV, pelo Poa Streaming e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia.